Senhoras e senhores, chegamos. É assim que faz, eu Senhoras e sei. senhores. É o sotaque mais paulista que existe. Hoje é dia de fazer a tier list dos melhores e piores programas do Marcos Mion. Essa pessoa que na nossa adolescência foi uma pessoa muito legal, hoje em dia tá muito chata, né? É essa a ideia. Justamente por isso que eu queria entender aonde foi que o Mion começou a ser a pessoa que ele é hoje. Programolas do Mionzeira. Ótimo nome de tier list. Hoje vai Eu ser gosto. Tupac to Play no Hatchfly. Vamos apresentar nossas categorias. Apresente nossas As categorias. nossas categorias são Topzera. Hoje em dia o Mion não fala mais Topzera. Porque hoje em dia é uma gíria já mais heterotop. Não que o Mion não seja, mas é porque foi por um outro caminho. Mas já foi um grande bordão do Marcos Mion também. Uhum. Senhoras e senhores, chegamos. Deixa eu explicar o que é o Topzera. O Topzera é os melhores É o programas, mais. né? É o mais mais. Tá, ok. Senhoras e senhores, chegamos. São aqueles programas que não são os melhores, mas ainda era uma época boa do Marcos Mion. Era acima da média, hein? Era acima da média, exatamente. Tamo tentando aqueles programas que não deram certo. Você vê que não deu certo, mas ainda tinha aquela essência do Marcos Mion. Ainda tinha aquele Mion jovem que gostava de zoar tudo e todos. Anárquico. Tá louco é aquele programa que já começou já. Aí eu já não tô mais acompanhando, já não gosto mais. Já foi pra essa linha. E Pastel, que acho que são os piores programas. Os programas que é inassistível, que aí é essa pegadinha ridícula do Pastel. Eu gostava da piadinha do pastel. Eu ria genuinamente. Na época que era engraçado, né? Tinha o pastel, tinha coxinha. Coxinha, Coxinha. Toca aí, pode crer. coxinha. É isso. Bora lá então? Qual o primeiro? Vamos começar por esse programa polêmico aqui. Você consegue ver as imagens? Tá bem pequenininho, mas esse é a casa que tinha 100 pessoas? Exatamente, é o programa A Casa. Eu acho que um dos maiores flops da carreira do Marcos Mion, né? Desafio, né? Quem assistiu a casa comentar nesse filme, nesse vídeo. Ah, mas você sabe que vai ter. Agora. Vai ter os Pois é, caras a de casa, hiperfoco na casa. a casa que foi precursor da grande conquista, né? A Record tem essa tara aí de fazer reality show com mais de 50 pessoas, Sim, pelo visto. é, Porque a primeira fase da Grande Conquista sempre tem 100 pessoas, né? E a casa foi a precursora disso. Deu tanto que falar que ninguém, né? Só se fala em outra coisa. exatamente. Então, pra você, aonde você acha que vai? Ah, Pastel, pra mim, é o último colocado. Que eu Pastel. nem, tipo, nem repercutiu, eu nunca ouvi falar disso. Agora vamos para um polêmico. Que esse programa aqui é um programa divisivo, ele divide muito opiniões. E assim, ele Sim, não é um programa do Marcos Mion. Ele é um programa com o Marcos Mion. sim. É um programa que teve rotatividade de apresentadores e o Mion foi um deles. Exatamente. O que você tem a dizer, Nathan? Olha, a Fazenda, nessa época eu não acompanhava muito reality show. Então a Fazenda na época do Mion é uma grande incógnita pra mim, porque eu só conheço os memes. Conheço ele imitando o Chewbacca, o Rodrigo Carelli fazendo ele chorar por pressão psicológica. Exatamente. Aí o Carelli foi pintado de vilão. Hoje em dia o Carelli é um grande herói, né? Um Então, grande um herói herói. nacional, assim. Pois é, então. Cara, pra mim, assim, pelos memes que eu vi, porque eu não acompanhava muito na época, eu acho que o Mion é um tamo tentando. O Mion na Fazenda é um tamo tentando. Ó, eu diria até que é um tá louco, porque o programa já não era bom e o Mion conseguiu deixar. Eu não vou dizer que ele piorou, vai, mas continuou ruim. É que E assim, ele, só que ele veio depois do Justus, né? Qualquer coisa né, depois do pois é, Justus é um pouco melhor, né? exatamente, com certeza. Bem lembrado, muito bem lembrado. Rapidinho, melhor apresentador da Fazenda, na sua opinião? Brito Júnior, tô brincando. Não, acho que foi o Brito Eu mesmo. acho que foi o Brito Júnior mesmo. Acho que foi o Brito Júnior. Ele deu o tom, né? Ele tem aquele meme, né? Uma roça com 3 mulheres, Rita, Sheila e Gominho. O Né? Brito Júnior era Ele, a casa, era a cara do reality da era, Fazenda. então. Ele era muito cara da Record. Hoje em dia ele fala mal da Record, né? E É, da Cris Flores. Ele gosta de falar mal da Cris Flores também. como a maioria dos.
atores, apresentadores que saem da Record. Então, pra E mim, estamos tentando, e você? então, eu ia dizer também que esse programa ainda tem. O Mion ainda tentou trazer um pouco da essência dele pra Fazenda. Mas ele se perde ali porque é outra proposta, é uma coisa muito Record. É. Recorizou demais o Mion. Então, na minha opinião também, estamos tentando. Ele tentava, né, trazer, porque um grande pensador falou tal e tal coisa, esse pensador era o Naruto, né? Exatamente. Então ele trazia um pouco aquele Engraçadinho. Era lado engraçadinho em Mion. 2017, né? Exatamente. Agora, eu não sei se eu coloco já falo desse programa aqui, porque ele é um Não, programa vamos deixar pra mais recente. tarde. Vamos deixar ele pro final? Porque esse tem coisa pra falar. Tem, com certeza. E esse daqui, Próximo que na minha opinião, não sei se você acompanhou, um dos melhores, se não o melhor programa do Marcos Mion. é o Cover É Nation? o Cover Nation. Cover Nation pra mim é topzera. O Cover Nation, eu acho que não tem nem o que dizer. Era aquela energia caótica da MTV, Sim. que era a cara do Marcos Mion, era a cara desse programa. Foi o que nos apresentou o Mionzinho, e não só o Mionzinho, Foi mas uma, vários outros sósias ali. verdade, foi uma sacada muito boa, né? Muito Todo boa. mundo tem um cover, por que não, o apresentador não tem? E o Mionzinho era carismático, né? Exatamente. Na época que ele era mudo. Agora Hoje ele em dia eu não sei, fala. não acompanho mais. Agora ele é bilíngue. Ele fala português e várias bostas. Não, esse aqui é o tiozão Number Vision, que o Marcos Mion. Porque ele tinha essa de trazer personagens. E uma coisa mais Uhum. legal ainda que o Cover Nation fez foi o Cover Nation de verão, que eles faziam na praia, porque a MTV tinha isso de fazer programas na praia no verão. E Sim. aí a diferença é que eram bandas reais que faziam cover de outras bandas. Então, tipo, você tinha Pitty passando por Queens of the Stone Age. É, Muito bom. Fala Mansas passando por Luiz Gonzaga. Então, pra mim, é topzera. Cover Nation é topzera. Esse programa não tem o que falar, foi bem criativo. E deu muito certo. Com certeza. E aí, tanto é que deu certo que o Mionzinho continuou para os outros projetos do Mion na MTV. E esse daqui é um Foi. deles também, que é um programa que tinha aquela energia caótica da MTV, do Marcos Mion, das piadas fora de tom. Eu fui pegar para reassistir esse programa hoje em dia, e assim, bota o Hélio de la Penha aqui falando, gente, outra época. E esse programa aqui, o que ele ia ser cancelado, que é o programa Descarga MTV, que era Cara, maravilhoso. eu amava a descarga. Eu lembro dessa época da MTV Fest 2008, né? Que era uma sequência. Acho que de quinta-feira. De quinta-feira era o quinta categoria, mas eu lembro que Sim, tinham 15 minutos com Marcelo Adnet. Programa totalmente aleatório. Aí tinha outro que eu não lembro qual que era, e depois vinha o descarga, que tinha meia hora, assim. é isso mesmo. E era muito bom, era um programa sem roteiro, sem nada, e que só com um fundo verde entretinha meia hora, assim, ó. É Exatamente. maravilhoso. Ele tinha um pouco a essência do Piores Clipes, né? Que era Sim, o programa do Marcos Mion. E ainda tinha o acréscimo do Mionzinho, que também era sim, engraçado, era carismático naquela época. E aí você tinha também aquele, tipo, os personagens recorrentes. Tinha o câmera, que ele trocava ideia com câmera. Hoje em dia é muito comum, né? Tipo, a pessoa tá fazendo um vídeo no YouTube e trocar ideia com o produtor ali, né? sim. E isso daí é uma coisa que o Mion fazia na MTV. De ficar falando com o diretor, falando com o câmera. Muito da linguagem da internet é o Mion que, entre aspas, popularizou, né? Exatamente. Foi a MTV. Porque, porque, assim, tudo que a gente, a maioria a maior parte dos criadores de conteúdo são da geração da MTV. Então, tudo que eles têm é de ideia da MTV. Exatamente. Desde, sei lá, desde o top top, né, fazendo lista, É. O Top até Top um também era fundo muito bom, verde. hein? A gente podia Top fazer top uma é tier list maravilhoso. de programas da MTV. Eu vou ter que relembrar, porque faz muito tempo Sim. que eu assisti, então não lembro de muita coisa. Mas pra mim, descarga, cara, descarga tá entre os top 3 programas do Mion, cara. Eu acho também que é topzera. Agora, esse aqui é um programa que divide opiniões. Também não sei se você acompanhou, mas que era uma época muito boa do Mion na Band, que era o programa Uhum. Descontrole, Controle. que também Não, apresentou o Vesgo, né? Que era o Corvo. sim. É o.
Descontrole não assisti. Não peguei nem na época que era com o Luciano Huck, né? Que era o Hora H. Era Hora Hora H? H, é, Hora H. Programa, Programa H, eu programa acho. H. Não, acho que era E Hora o. H. Ah, enfim. Era alguma Depois, coisa H. e depois foi o O super positivo, né, com o Otaviano Costa. Nossa, maravilhoso. O Mion foi pra lá substituir o Hulk, né? Que foi pra Globo fazer o Caldeirão. E, nossa, o Mion é tipo a Ana Furtado do Hulk, né? Espero que ele não vá pro domingo. Enfim, aí ele foi pra lá e ele levou uma energia bastante anárquica, né, pro programa. Tem várias matérias recentes aí falando que era uma pessoa difícil de trabalhar ali, porque ele fazia, acontecia, explodia coisa, sei lá. Exatamente, é. Então, Era, eu eu, não acompanhei, pra falar a verdade, eu só sei nessas notícias. Pra mim seria um tamo tentando. olha, eu gosto da energia caótica do descontrole. Gosto de tudo que foi apresentado nesse programa. Ele durou pouquíssimo, porque a Band logo quis dar uma mexida, né? Ele tinha aquela energia caótica do Marcos Mion e tal, e eu acho que, pelo que eu vejo, eu não assisti na época, mas eu assisti vídeos depois com trechos desse programa, e era bem insalubre, assim. Então, Imagino. era o Marcos Mion tentando fazer loucura depois que ele saiu pela primeira vez da MTV. E é isso, né? Tentando trazer a MTV para uma TV aberta. Não deu certo, então eu acho que chegamos. É que depois desse programa, ele meio que não emplacou mais nada, assim, né? Só depois ele Aí voltou com depois uma ele descarga voltou muito pra grande. MTV. É, Então, pra mim, tamo estamos tentando. tentando? Ou foi Tamo pro lugar tentando errado? pra um tá louco ali. Se tivesse uma categoria entre os dois, seria esse, eu acho. Então, eu queria colocar no Tamo Tentando, porque aqui tem mais um aqui pra frente que eu coloquei, mas ele vai vir aqui, que Aham. é o Mion depois de Cristo, que é o. Como eu falei que a Band meteu a mão no descontrole, Verdade. ele virou o sob controle, Sob o controle. que Eu esqueci virou desse um programa. programa mais coxinha também. Então eu deixaria o descontrole no Chegamo Ok. e o sob controle no Tamo Tentando. Pode ser, Que porque eu não ainda acompanho tinha. os dois. O sob controle eu assisti bastante. Tinha muito aquela cara de programa de auditório, o Mion mais podado ali, né? Tinha bastante banda. Eu assisti por causa das bandas. Ia Sim. bastante banda, tinha bastante matéria interessante. Ele fazia o lance do Piores Clipes também no subcontrole. Então ainda era legal, mas era podado, era TV aberta, então, né? Estamos tentando, estamos tentando. Pois é. Agora Eu concordo porque eu não. esse daqui também é polêmico, porque eu diria que foi a primeira, o primeiro grande projeto do Mion. Isso aí Tá. é o Marcos Mion com dinheiro e uma ideia completamente estúpida na cabeça, que é Sim. a primeira versão do Legendários. Pra mim, esse programa matava a pau. Assim, tipo, ele queria fazer a MTV na TV aberta e esse programa trouxe essa energia. Ele tinha o Hermes e Renato, que não podia usar esse nome, então virou Banana Mecânica. Tinha a Mia Mello, que eu não conhecia, fui conhecer por esse programa. Tinha o Gui Pádua, que não é o assassino como é que é o nome dela? É o Daniela. Daniela Pérez. É o Ok. paraquedista Gui Pádua. Tinha o Felipe Solari, que também fazia os programas com o Mion na MTV. Sim. E ele também tem uma energia legal. Tinha o Marcelo Marrom, também humorista que eu conheci pelo Uhum. Legendários, ele era muito bom também. E tinha o Elcio Coronato, que queria fazer meio que um CQC ali. Porque o Elcio É Coronato verdade. ele tava bombando com os vídeos na internet. Acho que não era nem YouTube, né? Porque acho que era blog. O blog do Coronato. Que ele É, testava a honestidade das pessoas, fazia essas. Né? Ele queria fazer o CQC. era E bem aí inspirado esse programa mesmo. fora que esse programa é contemporâneo ao CQC, então ele tava querendo mesmo imitar, de certa forma. Sim. Teve aquela treta, teve o Maurício Meirelles inventou que eles faziam o humor do bem.
É verdade, teve Ah, e mesmo. eu esqueci da figura principal, a figura mais imponente desse programa, que é o João Gordo. Não Então vai diria que é fazer tipo um só talk show, né. não diria que é só o João Gordo, é o João Gordo na Record. Pra mim isso é uma entidade. É, o perigo dele trombar o Dado Dolabella, né, no nos corredores era grande, assim, Com então certeza. É legal que mas cara, o João Gordo, ele fala com carinho dessa época do Legendários, dessa época da Record. Ele deve fala ter ganhado que, dinheiro, né. ele ganhou dinheiro, não fez muita coisa, e aí depois jogaram ele pro Ídolos. É verdade, nossa, verdade. Cara, mas essa época do Legendário, eu lembro da época que o Mion saiu da MTV. Eu lembro do último VMB dele também, que ele falou que ia pra Record, não sei o que lá. E eu lembro que eu assistia a estreia e o primeiro ano inteiro do Legendários eu achava um programa muito bom. Eu também. Só achava que ele tinha muita plateia. Achava, tipo, muita plateia, assim. Mas Sim, quando eu via que era esforçado, assim, pra fazer um humor diferente e tal. E, exatamente. e tinha algumas coisas legais ali. O Oscar Coronado com aquele teste de honestidade. Era até interessante e tal. Mas essa primeira fase foi boa, assim. Foi boa. Foi Foi se boa. perdendo ao tempo porque a Record às vezes não sabe valorizar o programa que tem, né? Eles vão fazendo corte, vai mudando as coisas, mudando elenco. Mas era um bom programa. Então, aí é que tá. Esse daqui, pra mim, é o Senhoras e Senhores Chegamos, inclusive Sim, bordão do Legendários. senhoras e senhores, chegamos ao Bernardo Legendário. E E eu agora, gosto até. o que aconteceu? É o mesmo programa, só que eu coloquei ele aqui duas vezes. Por quê? Porque esse aqui é o Legendários Depois de Cristo, que também Sim. teve o mesmo Depois de Nossa o Senhorola, né? mesmo o mesmo o mesmo problema do Descontrole que virou Sob Controle. Sim, Que agora ele para mim, esse foi um programa assim que caiu de lá de um dos melhores programas do Mion para a coisa mais genérica do domingo. Ainda passava de domingo, fazer concorrência pro Pânico, né? Então quiseram fazer umas coisas mais sensacionalistas. Entrou um diretor lá que não tinha nada a ver. sim, Para mim, esse foi um dos piores programas do Mion. E verdade. quando foi chegando próximo da contratação dele na Globo, foi ficando cada vez pior para mim. É verdade. E A segunda fase do Legendário virou o programa do Rodrigo Faro, praticamente. virou Sem o. um Rodrigo Faro mais sensacionalista É. e mais apelativo, né? Mais Cara, mulheres sem roupa e homens de toalha. É, o fato da existência de um personagem chamado Blade, que fica de toalha o programa inteiro, já é um exatamente. grande indicativo. E o outro personagem, o Hulk Magrelo, né? O Hulk Magrelo, então. Inclusive, grande personagem da Grande Conquista também, o Hulk Magrelo. Mas, infelizmente, não ganhou, nem sei se foi pra mansão. Não, Mas é isso, cara. O maluco tem que fazer piada, tipo, zoando a magreza de um cara porque ele é magro e magrelo e fala, "Ah, vamos colocar ele como um Hulk." pra mim só E tem é isso. alguns pontos positivos no Legendários, porque o Mion continuou fazendo o. Eu esqueci o nome que ele fazia de React, que ele é o É, pioneiro do React. na Record colocaram como Vale a Pena Ver Direito, eu lembro Vale a disso. pena ver direito. Então, ele continuou fazendo Vale a Pena Ver Direito. E ainda tinha o Mionzinho, ainda tinha carisma. Eu diria que ele tá louco. Pode ser, na segunda fase sim. É, que nem você falou, eu lembrei aqui que você falou do Vale a Pena Ver Direito. Era uma das melhores coisas, porque ali ele acho que ele conseguia ser mais espontâneo, né? É, Acho que, né, assim, a melhor coisa que ele fez na vida foi criar os piores clipes. Naquele formato de tela verde e ele comentando em cima. Porque ele exatamente. consegue fazer qualquer coisa. Não precisa criar nada. Ele pega o arquivo da emissora. Então ele fazia direto com a Fazenda, né? Ele fazia do resumo da semana da Fazenda, ele fazia lá. E era até engraçado, se Era a Fazenda engraçado, era engraçado. fosse boa, né? Mas é isso, cara. Não tem muita coisa que tirar do Marcos Mion dessa época, porque era só isso mesmo. Agora vamos. Esse programa aqui, eu não sei se eu consideraria ele um programa, é uma série, né? Uma série animada. E o Uhum. Marcos Mion é um dos personagens, né? Ele nem é um dos principais. Aí você foi longe. Mas era uma série legal. Então eu acho que ela tá aqui mais por causa disso. Que é a Mega Liga de VJs Paladinos. Não vou É, falar que não é da minha época, porque eu, mas isso eu não assisti mesmo, com certeza.
por um tempo ele foi sucesso na MTV. Vendeu muito caderno, os VJs com certeza ganharam muito licenciamento com esse programa. Com Então certeza. eu acho que é um tamo tentando. Estamos tentando. É porque eu lembro de muitas pessoas falando com carinho desse programa, mas eu mesmo nunca assisti. Agora eu vou mudar a ordem aqui, porque eu acho que esses aqui pode ficar mais pro final. Pegar esse aqui Uhum. também, que é um programa bem polêmico. Você consegue ver a setinha no Sandy mouse? Júnior, a série da Sandy Júnior. A série da Sandy Júnior, onde o Marcos Mion fez a sua estreia como ator. E por que não, como humorista. Era uma série Involuntário. involuntária, exatamente. Era uma série adolescente, né? Uma malhação piorada, com a Sandy e o Júnior como protagonistas. Onde no Sim, final sempre tinha um número musical. sim. Muita gente foi revelada nesse É, programa. é que nem você falou, é um produto da época, né? É o produto da Sandy época. Júnior estava fazendo sucesso, a Globo chegou com uma proposta e eles aceitaram. Então, tem tipo, Sandy Júnior, acho que o Paulinho Vilhena tá nessa série também. Paulinho Vilhena também. Então, tipo, Aquela Fernanda é Paes isso. Leme. É isso, é só um produto da época, sabe? Tipo, não tem que ser bom nem ruim, vai ser o que vai ser. Então tem E diálogo foi, né? bobo, tem coisa nada a ver, tem o Mion também, deve estar fazendo umas piadas sem graça que eu não lembro. Eu devo ter assistido, mas, cara, produto da época, pra mim, estamos tentando, Estamos tentando. Agora esse estamos aqui tentando. também. Foi Esse uma série meio The Office ali, meio é uma série documentário. documental, um documentário, né, assim. Também primeira parceria do Mion com o Felipe Solari e também tinha o André Vasco, que era Nossa, um programa teoricamente de humor, mas também foi bem flop, que é o Denadas. caraca, velho. Isso daí é tipo a casa pra mim, que não repercutiu na minha bolha. E assim, era legal, não era engraçado que nem os programas do Mion, mas era legal. Mas ele não chegava ali, né? Então, não sei, tem pouco tá louco, eu vou colocar no tá louco. É tipo aquele programa que você consegue colocar em duas categorias, né? É, Nas duas piores. mas ainda era MTV, MTV era bom. Né? Aí daí pra frente começou a. Porque se eu não me engano, foi depois desse programa aqui que ele fez o Cover Nation. Aí ele já pegou um Nossa, gancho legal. Isso daqui, se eu não me engano, foi quando é ele bem voltou. antigão. Quando ele voltou a primeira vez pra MTV. Que ele saiu da Band, voltou pra MTV. E aí ele fez esse programa, o Denadas. E também fez Uhum. um outro programa que era só um programa do Marcos Mion. Que é um VJ, alguma coisa. É um nome longo pra caramba. Eu nem coloquei ele aqui porque ele também durou pouco tempo. E aí foi fazer o Cover Nation. Aí descarga. E daí Uhum. pra frente foi só coisa boa. Esse programa aqui eu não assisti. Não conheço Eu, ninguém que tenha assistido. eu quero saber por que que o Marcos Mion está de asas, né? Marcos Mion alado. Esse programa foi o primeiro projeto do Mion na Globo, Globosat, se eu não me engano. Ah, o Túnel do Amor. É o Túnel do Amor. Nossa, não, isso aí é pastel. Eu não conheço ninguém que assistiu. E ele tava meio que Casimiro fazendo um assistiu. estágio ali, né? Sim. Casimiro assistiu, ele fez react. Você assistiu pelo react do Casimiro. Então é isso, vamos assistir o react do Casimiro e dar view pra ele. É, Pastel, pra né? quem não sabe, é um Túnel do Amor, um reality de pegação que a Globo tentou fazer, mas como a Globo sempre faz coisa errada, né? E, tipo, nos reality ultimamente foi uma porcaria. Na verdade, reality show de pegação é uma porcaria, né? Exatamente. Então, é isso. Né? Tipo, aí tem uma casa com homem, tem uma casa com mulher, eles se encontram no meio de um túnel lá e eles se pegam se eles querem. Ah, chato. O que poderia dar errado, não é mesmo? Agora vamos lá. Esses aqui, na minha opinião, são os três programas mais icônicos do Marcos Mion. Ok. Né? Icônicos eu acho que é um bom adjetivo. Começa Ah, da direita pra esquerda. vamos começar da direita para a esquerda. Você quer falar alguma coisa desse programa? É o quinta categoria, né? É o quinta categoria. Top 3 programas da minha vida, o quinta categoria, com essa formação. Quiçá o melhor. Pra mim, assim, não tem Sim. nem discussão. Cara, Eu gosto do quinta categoria com a Tata Werneck, mas depois que os Barbixas saíram, caiu muito o nível.
Muito. E não só os Barbixas, mas o Marcos Mion. Porque Sim, ali ele mostrava que ele era ator. Que ele sim. sabia não só segurar um programa na apresentação, mas também no humor, no improviso. E Uhum. o Marcos Mion improvisando com os Barbixas Sempre foi muito é bom. maravilhoso. É uma coisa que eu acho que a Essa. gente, infelizmente, nunca mais vai ver, a não ser que os Não. Barbixas vão pra Globo, e já foram, não deu É. certo. Já foram, não deu certo. Mas, cara, Você é vê como a assim, essa Globo tem. tem o dom de estragar o que é bom, né? Essa eu tô falando, né? Não que reality show de pegação fosse bom, mas o que eu tô falando, tipo, você vê nessa temporada, porque a MTV, não sei se era uma escolha editorial, não renovava as temporadas por ano, né? Então, tipo, durava um ano as coisas, né? Lembra que era 2008, quinta categoria estreava, com o Mion e os Barbixas, foi até o Mionzinho, ele fazia uma Sim, participação legal, que ele apagava a luz, aí começava o 3, 2, 1, era muito legal. eu achava Aí muito você legal. vê, Eu achava muito legal que ele falava pro Mionzinho pegar depoimento das pessoas e eles iam dublando ele. muito bom. E, cara, você vê a evolução, porque no começo o Marcos Mion não era bom improvisando. Ele dava umas engasgadas e tal. Aí você vai acompanhando a temporada, ele vai evoluindo de atuação, de improvisação, ele vai começando a pensar rápido e tal. E o entrosamento deles vai aumentando muito. Eu lembro de Sim, várias piadas até hoje, assim, tipo, eu lembro do Elídio cantando como uma deusa, né? Ele pegou uma capa assim como é muito bom. Eu lembro do Elídio, é só do Elídio que eu lembro também. Ele imitando aqueles caras peruanos que vende CD na rua, assim, aquelas músicas tipo do Simon Garfunkel, né? sim. Eles tocando na flautinha, assim. Então, eu lembro disso, foi marcante mesmo. Então, quinta categoria nessa formação foi muito bom. O problema do quinta categoria depois foram as pessoas que faziam, porque eles não eram improvisadores, eles eram comediantes tentando improvisar. Exatamente. Mas assim, não, calma aí. A Tata Werneck, o Paulinho Serra e Rodrigo Capello. o Rodrigo Capello eu não sei, mas a Tata Werneck e o Paulinho Serra, eles eram do Ah, sim. Desnecessários. É verdade, necessário. Mas E também, eles manjavam. É que eles não manjavam como os Barbixas, né? Os Barbixas, eles são, um nível acima. né, eu acho que de improviso, assim, tipo, eles são a referência brasileira, os Barbixas Uhum. e o Jogando no Quintal, né, do Márcio Balas. Mas o da Tata Werneck é bom também, mas é muito abaixo. Só que uma informação pra você que acho que você não sabia, que o quinta categoria com os Barbixas não foi o primeiro quinta categoria. Com os Barbixas já é o segundo ano. No primeiro ano, o quinta categoria era com o Cazé e recebia humoristas Nossa, aleatórios. nossa, agora você falou, eu lembrei, né, da cara do Casé, assim, falando Vasco da Gama, brincadeira, É, né? não, esse não é esse Cazé. Outro Casé. Realmente, teve uma temporada antes, mas que eu falei, a temporada com o Mion é a melhor de todas. Que revelou muita gente também né, muito humorista, né, no quinta categoria. Mas eu acho É, que quando eles acertaram esse formato aí, que era tipo aquele cenário que eu acho. O cenário do quinta categoria era sensacional, né? Aquele negócio de madeira, assim. E tipo um depósito, né? E aí o uniforme, macacãozinho, os três e o Mion, e o Mionzinho. Eu achava uhum. incrível, maravilhoso. Eu lembro que passava de sábado pra domingo e eu virava à noite assistindo, porque passava reprise. Aí passava Então, várias reprises, acho que passava umas 3 reprises do quinta categoria. Eu virava à não, noite assistindo. você falou de que passava de sábado, na verdade, acho que a original era na quinta noite, É, se a eu não me original engano. era a quinta, tanto que se Era chama quinta quinta noite. categoria. Então, eu começava a assistir MTV, sei lá, 8h30, aí vinha 15 minutos, vinha descarga, vinha o furo. Depois do furo vinha o quinta categoria, que era demais, era sensacional. E Exatamente. é isso. Eu não sei Acho que depois. porque eu não conseguia assistir de quinta-feira. Eu assistia só de sábado pra domingo. Hum, acho que depois o outro programa que me fez gostar, assim, da MTV de novo foi o Comédia. Sim. Depois, acho que 2 anos, né? Acho que Comédia de 2010, se não me engano. Agora, falando em Piores MTV, clipes do mundo.
Os piores clipes do mundo, eu acho que o programa que revelou o Mion, né? Uhum. Estourou a bolha, né? Esse daí. É, eu acho que esse programa não é só revolucionário no formato, né? Como no humor. Ah, esse negócio de ter um apresentador fazendo humor, né? Não que isso Sim. fosse novidade, né? Mas tipo de um jeito, né? Uma linguagem jovem, do jeito que a MTV queria fazer. E que o Sim. Mion está para o Piores Clipes como Faustão está para o Domingão do Faustão, sabe? Uhum. Eu acho que depois dele até o João Gordo apresentou Piores Clipes, mas nunca foi tão bom quanto o Mion. É, o Mion, ele apontava algumas coisas que a gente não percebia mesmo, assim, eram coisas engraçadas, né? O icônico Piores Clipes do Mundo com Razões e Emoções do NX Zero, né? Ah, ele tá segurando a naninha dele, né? E tem um cara voando aqui de bateria. Mas, enfim, mas é isso. O Piores é um programa genial, né? Com Genial. pouco recurso que não existia engajamento, né? Engajamento era audiência. Sim, Mas era um programa que prendia, né? Assim, qual vai ser o clipe de hoje? Aí você via eles zoando o Michael Jackson com o Paul McCartney, né? Você via. exatamente. Era coisas assim, entendeu? Ele às vezes até trazia bandas que ele nunca ouvia falar. Sim, E era muito bom. Muito bom. sim, porque Parabéns. o critério do programa era ter o pior clipe possível. Sim. Eu lembro que foi daí que surgiu o bordão Papito, porque ele Papito. falava zoando o Supla, né? Sim. Que era o clipe lá da Japa Girl. Já pagou Não é nem esse o nome da música, né? Mas ele fala Japa Girl. E Green aí Hair. o Green Hair. Green Hair, Green Hair. Green Hair. Purple, não sei o quê. Muito bom. O Supla é maravilhoso. É uma baita de um letrista. Com certeza. E aí começa esse negócio também da piada recorrente, né, a linguagem do que o Mion tem. E, enfim, tudo isso que a gente exaltou, né, que a gente puxou o saco do Mion, Enalteceu. enalteceu Dito isso, até pastel, né? agora, para mim, topzera, né? Topzera. E agora vem o contrário para falar do próximo programa. Cara, eu lembro na época que ele foi pra Globo, né? A gente tava feliz, tal. Ele postou foto com o crachá. Que maravilha, né? Nossa, todo mundo tava feliz por ele e tal. Não, não, porque o Mel na Globo vai revolucionar, vai trazer humor e tal. E eu assisti a estreia dele, né, do Caldeirão. E foi um bom programa, foi Foi. divertido. Foi um ótimo programa. Paulo Vieira ali, fazendo piada. Não, porque agora aqui não vai ter mais chororô, não vai ter mais existencialismo. Eu lembro do Paulo Vieira, ele levou uma imagem de Nossa Senhora, né, pro meu. Vai falar que pode, né? Para zoar Record. Foi É, maravilhoso. E eu acho que o primeiro mês de programa tava bom, porque eram os mesmos quadros, mas ainda não tava repetitivo, né? O Mion trouxe uma renovação ali. Só que, cara, muito rapidamente ele entrou numa espiral de repetir quadro ou tentar fazer coisa nova, mas cair, tipo, num clichêzão de TV, assim. Ele fez aquela. Tipo um show de calouros, né? Do Silvio Santos, só que com baixa, pressão baixa, né? é, Tinha uns jurados ali meio nada a ver. A Nani People, ela é engraçada, mas o resto, assim, meio. Né, enfim. Então o Caldeirão foi ficando chato. Aí depois ele entrou numas de dar uma mensagem motivacional no final do programa, né? Porque não sei o que, Nossa Senhora. Nada contra a religião dele, mas pelo amor de Deus, né? Na hora da tarde, o pessoal tá se preparando para ir pra balada, não quer ouvir Nossa Senhora. Então, assim, é. tipo, só falta ele falar, não, a sua semana vai ser topzera porque Nossa Senhorola vai te abençoar, não sei o quê. Então, cara, começou muito bem, muito promissor o Caldeirão. E outra, ele tem um material muito bom na Globo pra fazer, pra zoar. Sei lá, se o Vale a Pena Ver Direito fosse um quadro do BBB, seria maravilhoso também. Sim, verdade.
Seria maravilhoso, porque ele teria. Ele não chegou a fazer com o BBB? Ele deve ter feito no programa dele, mas não no BBB. Sim. Então, tipo, Inclusive, o maior é medo isso. era que o Mion fosse apresentador do BBB, né? Então, era uma esperança na época que ele foi contratado. Falei, não, ele vai pro BBB e tal, não sei o quê. Só que agora ele tá tão chato, tão coxinha, tão motivacional, tão não desista dos seus sonhos, que eu não quero mais ele na minha TV, né? Ainda bem, né? Porque eu nem assisto mais o Caldeirão. O problema é É, quando tem show, né? Ele faz cobertura de show, aí fica complicado, né? sim, não pode ter uma dona, né, transmitido na Globo que aparece o Mion pra transformar aquele momento no momento dele. É, não, porque a última vez que a Madonna foi, que a Madonna tava aqui no Brasil, eu fui, né? E aquele dia eu tava vestindo roxo e eu comi 3 coxinhas no almoço porque eu queria chegar cedo no estádio. Ele faz tudo isso se transformar, né? É, Sobre ele, assim. virou uma Então, personalidade chata, né? Eu acho que a gente falou da MTV e vale mencionar a personalidade do Mion nos backstages, né? Ou no sim. VMB. O VMB era um negócio incrível também, caótico, tudo podia acontecer e o Mion sempre aprontava alguma coisa. E aí chegou na Globo, parece que foi. Eu sei que não é só isso, eu sei que ele amadureceu, sei que ele é pai de uma criança típica, isso muda muito a pessoa, Sim. mas tá chato, né? É, mudou muito a personalidade, cara. Aí você pode ver que essa mudança trouxe outra coisa ruim pra ele também, que foi o shape, né? Shape Exatamente. estraga muito a pessoa. Então, cara, quando ele era franzino, ele era engraçado, né? Ele se permitia colocar, que nem no Sob Controle, ele se permitia colocar uma bandana na cabeça. Exatamente, pintar a unha Hoje em de dia ele, vermelho. ele se veste igual um Faria Limer, Pintar a unha de com um vermelho não, shape, né? pintar a unha de preto, ele pintava a unha de preto. Ah, desconstruído. É, não, numa época que ninguém fazia isso, né? Ah, sim. Ah, não, naquela época assim, ele pintava unha de preto, era... Aí sim ele Era era tendência, né? transgressor, né? Hoje em dia, pra você ser funcionário da Globo é um requisito básico. Pois é. Eu tava Então é assistindo, isso, eu cara. tava assistindo Casamento às Cegas e ficava me perguntando por que que todo mundo tava com a unha do dedinho preta. E o que que é isso? É um pacto que eles fizeram? Até o Kleber Toledo lá, O marido da Camila da Queiroz. Camila Queiroz, né, com a unha preta. E que negócio horrível, cara. Não parece estar pintado, Cara, sei parece que ele lá. prendeu o dedo na porta. É isso que eu ia falar. Às vezes eles estavam, sei lá, construindo uma parede e o prego, o martelo acertou o mindinho, né? O preto. Exatamente. Teve um Bom, dia que eu tava pintando alguma coisa aqui em casa com spray e a latinha abriu assim, né? Tipo, aquela tampinha saiu. Pintou meio de preto. Falei, caramba, tendência, assim, acho que eu vou deixar. dito tudo isso aí do Caldeirão, eu Calderola. preciso dizer que tem algumas coisas legais, porque ele continua também fazendo o react dele de vez em quando. Eu acho legal o Lúcio Mauro e Filhos, Sim. apesar disso ser uma cópia de um formato, né? Ah, precisa de uma banda, traz alguém aí. Eu ouvi dizer que o Lúcio Mauro toca bem, hein? Vamos fazer uma banda aí dele com a rapaziada. É o nome é o mais fácil da É história, o né? nome mais Lúcio Mauro fácil, e Filhos, exatamente. mas enfim, eu gosto. É. Então, Ah, dito isso, Calderola tá no pastel. Cadeirola, pastel. Pastel tá louco. Sei lá, pra mim é pastel, acho É que porque não cabe mais. ele é ruim, mas não é no nível da casa. Ah, ok, ok. Me Acho convenceu. que tá louco. Tá louco. Tá louco, tá bom. Tá louco, tá bom. Tá louco, tá bom. Eu vou até salvar aqui, ó. Tier list. Salvando aqui. Eu ia até mudar a ordem, né, pra fazer tipo um ranking, mas Tá ótimo. não, pronto. Então é Foi? isso. Então é isso. Nossa tier list do Marcos Mion tá entregue aí pra vocês. Vocês gostaram? Alzera. Vocês têm uma opinião diferente? Deixa nos comentários. Você concorda que o shape estraga as pessoas? Não tenha shape, né? Essa é a lição de hoje aqui, a lição de moral desse vídeo é não busque o shape. Mãe, eu tenho medo de acordar igual o Marcos Mion. Pior que é um cara com shape, né? Nesse meme.
cara já tá igual Ó, o Marcos Mion. ó. Você é meu melhor amigo. Vocês assistiram, né, o MMA, Marcos Mion, ator? Se sim, deixa nos comentários também. Eu ainda comentei no pub, ela fez um vídeo falando desse filme. Marcos Mion Acabe, né? Deixa o seu Deixa seu like. programa favorito do Marcos Mion nos comentários. Muito obrigado, até a próxima aí. Tchau. É nóis. Ah, é nóis, ele fala. É nóis. É que se for imitar o Marcos Mion, tem que mandar uma mensagem de Nossa Senhora agora. É, isso que eu ia falar. Nossa Senhora, ela te abençoe. É. Tchau. Nossa Senhora, eu acho que a gente pode ser cancelado.